a questão da Lívia. Veja, o que a Lívia disse a respeito do MST é o mesmo preconceito que ocorre em relação ao MTST e à luta por moradia. O preconceito de que vai ganhar e vai vender, o preconceito de que é vagabundo, de que ocupa porque não trabalha, porque quer levar alguma vantagem, que é muito frequente, mas que evidentemente tem uma questão que está colocada, e acho que você tocou muito bem no assunto, que é a questão das formas de propriedade. Historicamente, no Brasil, se convencionou que programa público de habitação é programa de transferência de propriedade. Quem fez isso foi o BNH, logo no início da ditadura militar. O BNH tinha uma lógica, foi poucos meses após o golpe que eles lançaram o BNH. E a lógica era fechar a ferida nacional. Vamos transformar o trabalhador num proprietário. Esse era o lema explícito do BNH. Para quebrar algum tipo de sentimento de classe, estabelecer uma condição de pôr o trabalhador como se fosse numa zona de conforto. Assim foi se desenvolvendo. Existe uma questão real nisso. Com a instabilidade econômica no Brasil e com o nível de desigualdade que se tem no Brasil, ter uma propriedade para o povo mais pobre é como uma poupança. Para em momentos de dificuldade, ele pode eventualmente se desfazer da propriedade para comer. Eu não condeno alguém que vende uma casa porque está com fome, porque está desempregado. E a história brasileira frequentemente subordinou uma parte da população mais pobre a essa condição. Por outro lado, política pública de habitação e política de direito à cidade precisa se guiar por uma outra lógica, que é a lógica de não entender a moradia como uma mercadoria, mas entender a moradia como um direito. Essa é uma lógica que nós debatemos e buscamos construir no movimento social há muito tempo, valorizando espaço coletivo, valorizando formas compartilhadas, dentro, inclusive, de conjuntos, de condomínios ou das ocupações de assentamentos. Nós não temos ainda na legislação brasileira brechas consideráveis para a propriedade coletiva. Isso precisa ser construído. Mas nós temos a possibilidade de políticas que já existem em vários países do mundo, como políticas de locação social. O que é a política de locação social? O Estado tem um conjunto de imóveis, por exemplo, um prédio cheio de apartamentos, que esse prédio permanece sendo público, mas que famílias sem teto, famílias em condições precárias de moradia, podem ir morar lá pagando um aluguel muito baixo, subsidiado pelo governo, uma pequena taxa. Só que podem morar lá por anos, enquanto precisarem. Mas aquele imóvel não será da pessoa. Quando a pessoa deixar de morar lá, é repassado por uma outra pessoa pelo poder público que também necessite. Ou seja, é valorizar a posse em detrimento da propriedade. Nós defendemos muito a construção de iniciativas de locação social como solução para o problema de moradia. Porque a locação social toca também numa outra coisa. Se nós vermos a política pública de habitação no Brasil, de construção de novas casas, ela, em geral, reproduziu a lógica de jogar os mais pobres para mais longe. Todos os programas de habitação fizeram isso, inclusive o Minha Casa Minha Vida. Jogaram os mais pobres para as regiões mais periféricas, mais distantes, onde não tem infraestrutura urbana, onde tem pouca disponibilidade de serviço público, onde tem pouco equipamento de lazer e cultura, onde se agrava o problema da mobilidade. Claro, a lógica de condomínios fechados. O problema da mobilidade aí é chave. Parte importante da questão de mobilidade urbana é uma questão de moradia. Porque o que gera, o problema do trânsito e da superlotação de transporte público é as enormes distâncias entre local de moradia e local de trabalho. É essa lógica de segregação periferia-centro. Onde no centro tem tudo, serviço público, oferta de emprego, na periferia só tem moradias precárias.
Enfrentar essa lógica significa nós defendermos, e é isso que nós defendemos há muito tempo no MTST, e é isso que nós vamos fazer ao ganhar a presidência da República nesse país, né? Uma política de desapropriação de imóveis ociosos e abandonados nas regiões centrais e requalificação para a moradia popular, para que pobre possa morar nos centros das cidades. Isso é essencial. As pessoas têm que morar onde tem infraestrutura, onde tem serviços públicos e onde tem oferta de emprego. Há amplo espaço para isso. Aliás, tem hoje no Brasil mais casas sem gente do que gente sem casa. Isso não é lema de panfleto, isso é dado do IBGE e da Fundação João Pinheiro. 6.350.000 famílias com necessidades habitacionais, o déficit habitacional brasileiro, e 7.900.000 imóveis ociosos. Ou seja, precisa ter uma política de desapropriação. O Estatuto das Cidades já prevê isso e não é implementado nessa parte. A Constituição já prevê isso com a função social da propriedade. E, de algum modo, termino com esse ponto, a própria luta do movimento de moradia, a própria luta de ocupações, tão criminalizada, tão atacada, com tanto preconceito, ela já expressa uma outra forma, se não de propriedade legal e jurídica, mas uma outra forma de relação humana e de convivência social. Isso é muito importante. Se a gente for ver uma ocupação de sem-teto, eu atuo há 16 anos no MTST. Talvez de todas as lições que eu aprendi no movimento, a principal foi ver o quanto as relações de convivência que se formam dentro de uma ocupação de convivência coletiva, o quanto isso é capaz de mudar as pessoas. O quanto as relações de solidariedade, de estar junto, lá na cozinha coletiva, no mutirão de limpeza, na assembleia, nas lutas em conjunto, o quanto aquilo é formativo e gera solidariedade. E o quanto isso é potente. Eu vi muita gente chegar no movimento humilhada, destratada, com a sua dor e com o seu sofrimento individual, sozinha, isolada, com histórico de violência, sobretudo as mulheres. Vi essas pessoas chegarem no movimento de um jeito e simplesmente se transformarem. Se transformarem por essa convivência, por esse vínculo de solidariedade que não se encontra mais. Pessoas que para elas estava mais ou menos estabelecido que não tinham direitos. Que o lugar era aquele mesmo, era o elevador de serviço, a porta dos fundos e dizer sim, senhor. E vi essas pessoas crescerem. O quanto a convivência coletiva, o quanto o fazer junto transforma sofrimentos individuais em potência coletiva. Quanto a solidariedade é fundamental em tudo isso. E muita gente que foi buscar casa no movimento social e, além de casa, encontrou esperança, encontrou sentido, né? Mudou sua vida. Isso nós precisamos trazer para a discussão quando vem o preconceito com o movimento social. E, sobretudo, isso nós precisamos trazer para a política, a história dessas pessoas. O que isso significa? Uma política que está tão esvaziada de valores, tão esvaziada de solidariedade, que tanto perdeu a perspectiva de gerar esperança. Política virou sinônimo de desesperança na sociedade. O desafio que nós temos nesse momento é de reconstruir essa esperança. Um processo feito conjuntamente, um processo feito a várias mãos. E termino aqui, efetivamente, porque acho que a gente não vai ter condição de abrir uma nova rodada por conta
dos demais pontos de agenda. A gente pode conversar na sequência depois. Só para a gente conseguir encerrar aqui, dizendo e reforçando o convite de que aquelas pessoas que estão conosco, que estão neste projeto, que querem